Boa noite a todos, então, mais uma vez, para que fique gravado. Então, eu aqui estou substituindo a Suzana Soares, que daria a exposição de hoje, né? Viria até aqui, mas ela, por problema de saúde, ela não pôde comparecer dessa vez. E aí a Márcia, que é a responsável pela escala, me convocou. E como eu gosto muito dessa parte da área científica do espiritismo, que é o que mais me atrai, eu fiz um estudo sobre perispírito. E essa exposição eu já dei, mas já fazem muito tempo, vocês com certeza nem estavam aqui, faz uns 3 anos já que eu fiz essa palestra, mas mesmo assim eu sempre coloco mais alguma coisa, mais alguns conhecimentos que eu vou adquirindo, tá bom, gente? Então, o que nós vamos ver? Nós vamos ver de que se compõe o nosso perispírito, quais as suas características, quais as suas propriedades. Estudar, na verdade, vai ser mais um estudo do que uma exposição, tá bom? Porque é muito importante, dentro do espiritismo, esse assunto. 2 foram os livros que eu utilizei. Um deles está nesse livro Perispírito em Revista Espírita, em que o autor é Júlio Duim Vieira. Ele fez um apanhado de tudo que o Allan Kardec escreveu sobre perispírito e colocou nesse livro. Tanto na codificação como nas revistas espíritas, né? Outras informações foram tiradas desse livro que eu acho muito interessante, O Perispírito e Suas Modelações, de Luiz Gonzaga Pinheiro. Ele se divide em 2 partes, esse livro. Eu aconselho quem se interessar por esse assunto, também é muito bom esse livro. Só que na primeira parte ele é muito técnico, muito científico. Na segunda parte são mais exemplos, aí fica mais gostosa a leitura, tá bom? Então, se alguém pegar esse livro e começar a ver que está muito chato assim de ler, vai para a segunda parte que não tem problema nenhum. Bom, então, vamos lá. No momento que vocês estão aqui sentados e querem se levantar, ou querem tossir, ou querem fazer qualquer movimento, sem a presença do perispírito, se vocês não tiverem com o perispírito, vocês não conseguiriam, porque o corpo não ia obedecer. O perispírito é o agente do espírito, age no nosso corpo, tá bom? Então, quando eu digo que o perispírito é o nosso eterno companheiro, é porque ele vai nos acompanha desde a nossa criação e vai nos acompanhar pelo resto da nossa existência, até nós chegarmos ao nível de espíritos puros. Deus, ao nos criar há milhões e milhões de anos atrás, como simples elementos unicelulares, né, no máximo uma ameba, já nos permitiu pudesse se comunicar com o corpo através do perispírito, tá? E Luiz Gonzaga Pinheiro, nesse livro, né, que eu falei para vocês, na página 137, que já é a segunda parte do livro, ele comenta: estudar o perispírito é tentar conhecer a si próprio, lição primordial no espiritismo. Sem esse entendimento, pré-requisito para o estudioso espírita, a mediunidade, os efeitos físicos, já tinha colocado ali. Obrigado. As obsessões também, a reencarnação, a lei de causa e efeito, não são explicáveis nem entendidos, por constituir esse corpo vaporoso o agente pelo qual tais fenômenos se desdobram. Ok? Então, todos esses casos, mediunidades, os efeitos físicos, são todos feitos pelo perispírito. E ele finaliza dizendo: e mais, inseparável do espírito, desde a sua formação, não o deixará jamais em toda a sua escala evolutiva. A gente abandona o corpo,
mas o perispírito nunca. Por isso que ele é o nosso eterno companheiro. Allan Kardec afirma: sem o perispírito não haveria vida na Terra. E os espíritos vêm citar a Allan Kardec pela primeira vez a palavra perispírito na resposta da questão 93 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos: o espírito propriamente dito vive a descoberto ou, como pretendem alguns, envolvido por alguma substância? E a resposta foi a seguinte: o espírito é envolvido por uma substância que é vaporosa para vós, mas ainda bastante grosseira para nós, suficientemente vaporosa, entretanto, para que ele possa elevar-se na atmosfera e transportar-se para onde quiser. Como a semente de um fruto envolvida pelo perisperma, o espírito propriamente dito é revestido de um envoltório que, por comparação, se pode chamar perispírito. Ok? Tanto por aí se vê que a palavra perispírito não é uma criação de Allan Kardec, e sim uma expressão ditada já pelos espíritos, tá bom? Como já sabemos, somos então compostos, né? Quem estuda um pouquinho o espiritismo já sabe que nós somos compostos de espírito, perispírito e o corpo. Então, primeiro vamos ver como se compõem esses três elementos. Se nós formos simplificar do que se constitui tudo que existe no universo, inclusive está isso também no livro de Espíritos, que eu não vou falar mais adiante, podemos dizer que só existem dois elementos em todo o universo. Dois elementos. Um que é a matéria e o segundo que é espírito, que estão sob a regência de Deus. Bom, então a gente sabe que ou é matéria ou é espírito. E quem afirma isso são os próprios espíritos. Allan Kardec, na questão 27 do Livro dos Espíritos, Kardec pergunta aos espíritos: há então dois elementos gerais do universo, a matéria e o espírito? E a resposta é sim. E acima de tudo, Deus, o Criador, o Pai de todas as coisas. Essas três coisas são o princípio de tudo o que existe, a Trindade universal. Eu estou dizendo isso para vocês para que logo no início nós já façamos algumas definições, tá? Que é uma sequência que eu vou levando durante a exposição. Com relação ao espírito, a definição que mais me agrada, que eu gosto bastante, que eu vejo na literatura espírita, é centelha divina. Espírito é uma centelha divina. Outra definição que nós podemos dar, que eu também vejo em alguns lugares, é partícula de Deus. Eu já falei, inclusive, em outras exposições, que uma coisa que Deus não abriu mão foi da criação do Espírito. Agora, tudo que é matéria, Ele delegou poderes aos Espíritos para, sob sua regência, construir tudo que existe, animal, planta, planetas. E onde está localizado o nosso Espírito? Onde fica localizado no nosso corpo, onde é a sede do nosso Espírito? Em nossa glândula pineal. Essa é a glândula pineal, que ela fica bem no centro do nosso cérebro. A ciência, até pouco tempo atrás, achava que essa glândula pineal não servia para nada. Agora eles estão começando
a ver que ela tem uma função. Mesmo assim, a ciência até hoje sabe-se muito pouco sobre essa glândula pineal. Bom, vamos lá. Então, o corpo é óbvio, fica claro, se caracteriza como matéria, né? E o perispírito, que possui o mesmo formato e as funções também do nosso corpo, tá? É matéria ou é espírito? Qual a sua constituição? Qual a constituição do perispírito? Apesar do nome perispírito, não é espírito. Portanto, sobrou o quê? É matéria. O nosso perispírito é matéria. Matéria muito sutil, como foi falado anteriormente naquela resposta do Allan Kardec. Que foi tirada do fluido cósmico universal e é modelado pelo nosso próprio espírito. Como já dito por mim em algumas vezes, até em outras ocasiões, a matéria tirada do fluido cósmico universal, ele está no quarto estado da matéria, ou seja, no estado radiante, sólido, líquido, gasoso, e existe também o estado radiante da matéria. Também a ciência, pouco tempo, descobriu que existe esse estado da matéria, mas também tem poucas informações. Para que serve então essa matéria em estado radiante, além de formar o nosso perispírito? Ela serve, por exemplo, para a fluidificação ali da nossa água. É colocado matéria, os elementos que a gente precisa, que a gente necessita, é colocado ali na nossa água fluidificada. Na hora que a gente está recebendo o passe, nós estamos recebendo também, caso a gente necessite para o nosso corpo, nós estamos recebendo o fluido cósmico universal, por isso que se chama fluidoterapia, o passe. Terapia feita com matéria retirada do fluido cósmico universal, tá ok? Kardec nos definiu o perispírito como sendo um corpo semimaterial. Ele falou por 2 vezes esse termo, semimaterial. Mas foi uma definição possível naquela época para ele. Os espíritos não falavam essa palavra semimaterial. Quem perguntava era o próprio Allan Kardec. Então, por quê? Porque a ciência ainda não tinha descoberto esse estado da matéria. Então, era o termo que ele tinha. Ele sabia que era matéria, mas ele chamou de semimaterial. E ele fala sobre isso na questão 94 do Livro dos Espíritos, quando ele pergunta aos espíritos: de onde tira o espírito o seu envoltório semimaterial? E a resposta foi: do fluido cósmico universal, de cada globo. É por isso que ele não é o mesmo em todos os mundos. Passando de um mundo para o outro, o espírito muda de envoltório, como mudar de roupa. E ele está falando aqui então de mundos, né? Então muitas vezes quando a gente evolui, passa do planeta Terra para um outro mundo, a gente tem que passar por um grande período de adaptação a esse mundo que a gente vai, tá bom? Inclusive estão chegando agora no planeta Terra muitos espíritos superiores para nos ajudar no nosso crescimento, que estão passando por muitas dificuldades para fazer esse tipo de adaptação. Porque aí já é pior ainda, né? Você está vindo do mundo superior para um mundo inferior. Então, por isso que eles sofrem tanto, principalmente no caso desses autistas que estão vindo do nosso planeta, tá? Ainda não totalmente satisfeito com a resposta, Kardec pergunta a questão 94A. Desta maneira, quando os espíritos de mundos superiores vêm até nós, tomam um perispírito mais grosseiro? E os espíritos respondem: é necessário
que eles se revistam da vossa matéria, está vendo? A vossa matéria, como já dissemos, é a resposta dos Espíritos. Agora que nós já sabemos do que o perispírito se compõe, vamos ver então para que ele serve, nosso perispírito. Qual vai ser então a função do perispírito? O espírito não tem como agir diretamente sobre a matéria, ou seja, sobre o nosso corpo. Precisa de um intermediário. Uma comparação que me veio é de um eletrodoméstico, tá? Por exemplo, vamos botar aí um liquidificador. Você liga a chave. Se não tiver a energia, o motor não vai funcionar. Então essa energia é o perispírito. Ok? O mesmo acontece conosco. O espírito, por exemplo, pensa em caminhar, transmite a ordem ao perispírito, que transmite ao corpo, que vai obedecer. Como já dito anteriormente, então ele é o agente. Como mostra inclusive esse desenhozinho, veja que ali também tem o caminho inverso. Quando é que acontece o caminho inverso? Quando o nosso corpo sofre algum tipo de agressão, vamos dizer, quando nós encostamos numa superfície quente, o corpo transmite para o perispírito, que transmite para o espírito manda para o perispírito a ordem para tirar a mão, e aí o corpo obedece. Tá legal? Então agora nós vamos falar das propriedades. Quais as propriedades? Assim como nós evoluímos, sempre moral e intelectualmente, o perispírito também evolui em suas propriedades físicas. Você viu até que naquela primeira pergunta lá da Allan Kardec, o espírito falava que nós somos um perispírito grosseiro, bem grosseiro ainda. Então nós estamos em evolução, não só o nosso espírito, mas também o nosso perispírito evolui, tá bom? Adaptando seu corpo que acompanha ou acompanhará em suas próximas encarnações. Sempre evolução. Diferentemente do nosso corpo físico, o perispírito ele é expansível, modelável à nossa vontade e ao nosso grau evolutivo também, adequando-se às condições do planeta que estamos habitando. Agora, uma informação muito importante que eu gostaria que vocês guardassem isso. Eu já falei também algumas vezes aqui em exposições. A nossa inteligência, a nossa memória e todos os nossos sentidos se encontram totalmente aonde? No espírito, lá dentro da pineal. Tudo, tudo ali. Ou seja, nosso corpo mesmo, o nosso perispírito não retém nenhuma dessas propriedades, tá bom? Então vocês vão me perguntar então para que serve essa massa toda que nós temos no cérebro? Se não está ali a inteligência, se não está ali a memória, não estão ali os sentidos, para que serve? E aí, uma vez eu lendo um livro de Leon Denis, eu não me lembro se foi No Invisível ou outro, Destino, como é que é? Destino. Que nós estamos lendo agora? O Problema do Ser, do Destino e da Dor. Saiu. Eu não desses dois livros, Leon Denis falou que ele conheceu um caso de um homem que ele estava em um estado terminal. Ele estava com provavelmente um tumor no cérebro e ele estava em estado terminal, muito adiantado. Só que esse homem, cada vez que ia se aproximando da morte, ele ficava mais lúcido, ele ficava com uma visão, com
audição, todos os sentidos bem melhores. Como é que podia? Aí tá, Leon Denis depois foi feita uma autópsia quando ele desencarnou, e o que tinha lá dentro? O cérebro dele já não existia mais, era só uma massa, era só uma pasta que existia lá dentro. Daí a gente já vê, né? Nosso cérebro, esse é um dos casos, tá? Mas existe, essa semana eu estava estudando para fazer uma palestra, que no final eu já até falei para a Márcia, você duas, sobre materialização de espíritos, né? E desmaterialização dos médiuns. E tem uma médium, teve uma médium na Europa que ela trabalhava nessas sessões de materialização de espíritos. Ela é a única médium conhecida na história do espiritismo que ela não precisava ficar em transe, ela não precisava ficar adormecida para que o espírito tirasse dela o ectoplasma para ela se materializar, né? E foi um acordo que ela mesma fez com os espíritos. Ela disse: olha, tudo bem, eu vou me prestar a fazer essas experiências, porque ela ia fazer as experiências, eles iam fazer experiências com ela, mas eu quero ficar acordada. E os espíritos toparam. Então ela tinha total consciência de tudo que estava acontecendo. E aí perguntaram para ela, tem até aqui, que perguntaram para ela, né? Perguntaram para ela o que ela sentia. O que ela sentia durante naquele momento que o espírito estava materializado. Então ela fala aqui rapidamente que ela sentia como se fosse um vazio dentro dela e que sentia muita fraqueza. O corpo dela ela não conseguia nem falar, porque os espíritos chegavam a tirar dela 90% do seu peso. Ela ficava somente com 10% do seu peso. Então tirava toda a massa do corpo dela, ela ficava totalmente transparente. Sabe lá o que é isso? Sobrava a roupa dela do lado de fora, né? E aí me chamou a atenção exatamente essa resposta dela. Sei e sinto tudo o que se passa fora do círculo. Vi que estáveis ausente. Sei quando uma pessoa transita em qualquer parte da casa, e mesmo muito mais nitidamente, porque o espírito fica numa cabine fechada com cortinas, e o restante da plateia, as pessoas que vão fazer experiência, ficam do lado de fora. Mas ela via tudo o que estava acontecendo ali dentro, né? Mais nitidamente do que nas circunstâncias ordinárias, ou seja, sem estar com o espírito materializado. Ouvi soar o relógio da torre da igreja. Pude ouvir os ativos dos vapores do porto, bem como o ruído dos trens que subiam e desciam, o que me seria impossível no meu estado normal. Então, por aí é um outro momento em que mostra que realmente, se foi tirada essa massa toda, e ela estava melhor ainda, estava ouvindo bem, né? Estava com todos os sentidos muito aguçados, a visão e tudo mais, é porque realmente, o que serve? Para que serve? O complexo mecanismo do nosso cérebro, ele serve para restringir e dosar os nossos sentidos, para aquilo que a gente precisa nessa existência. A nossa memória, por exemplo, ela restringe-se a pequena parte, tanto da nossa atual existência, e em raríssimos casos a gente retém alguma coisa dos existências passadas. Não é isso? O nosso sentido, quando nós estamos encarnados, atingem no máximo 15% do seu potencial.
e quando nós estamos desencarnados. Tá? Mesmo sem esses sentidos, são expressos, olha outra coisa interessante, né? Esses sentidos são expressos apenas pelos órgãos afins, ou seja, a visão pelos olhos, a audição pelo ouvido, o paladar pela língua, etc. Isso parece óbvio para a gente, né? Para nós que estamos aqui encarnados. Mas quando a gente está desencarnado, nós temos os nossos sentidos por todo o nosso corpo astral, por todo o nosso perispírito. Nós vimos pelo corpo, ouvimos pelo corpo, não temos os sentidos só. Bom, concluindo, então, nosso corpo é um presídio, onde precisamos permanecer por um tempo, a fim de que a gente conviva com os nossos desafetos, né? Aprendamos a viver em harmonia. Além do mais, nós temos que tratar muito bem esse nosso jumentinho. Chico Xavier chamava o nosso corpo de jumentinho. Então, nós temos que cuidar muito bem dele, tá, gente? Muito bem. Os descuidos com o nosso corpo acarretam danos ao nosso perispírito e que vai abreviar a nossa programação reencarnatória, que vai ocasionar muitos prejuízos, e prejuízos enormes à nossa evolução. Nós vamos falar um pouquinho depois sobre isso aí. Suas exteriorizações. O patamar evolutivo com que nós nos encontramos reflete-se em nosso perispírito, revelando-se através da nossa aura. Tá? A aura, ela é externa ao perispírito. É como se fosse uma irradiação do perispírito. É vista pelos desencarnados. Os desencarnados, eles nos detectam o que nós somos pela nossa aura. E por alguns médiuns videntes. Alguns médiuns conseguem ver a nossa aura, a cor da nossa aura. Tá, então essa aura, ela possui energia e ela possui cor também. Dizem que as cores mais acidentadas da aura são... A Ed está concordando, ela sabe tudo de aura aqui, ó. A aura mais cinzenta, ela é mais espíritos menos evoluídos, né? E vai evoluindo até o verde, azul, que são os mais... Você vê não, né? Ixi, então você está vendo preto a minha aura aqui. Você chega a ver, não? Não? Um pouquinho? Tá vendo? Mas também pode ser perceptível, gente, a nós que não temos mediunidade nenhuma, por aqueles que têm alguma sensibilidade, né? Existem pessoas com muita luz, pessoas muito iluminadas, que quando chegam já enche, parece que enche o ambiente de uma sensação agradável. Eu não sei vocês, mas eu sinto isso. Eu tenho essa sensação, já percebo logo se a pessoa ela é do bem ou não. Eu tenho essa percepção. Então são essas pessoas que possuem uma aura repleta de energias boas. Mas o inverso também acontece, né? Pessoas com uma energia muito pesada, negativa, desagradável, a nós, no ambiente ele fica, como muitas vezes a gente diz comigo, o ambiente aqui está carregado, né? Então são pessoas que não têm uma energia muito agradável, né? Eu tenho locais que eu não gosto nem de ir, porque eu já entro, parece que eu estou levando um soco para trás, assim. E o perispírito, ele se alimenta? Olha, nós vimos que ele é matéria, né? Se ele é matéria, sim, né? Ele vai precisar de um pouco de alimentação, sim, tá? Quando nós estamos encarnados, são através dos chakras, né? Quem já participou do curso de passe ou já assistiu palestra sobre fluidoterapia, sobre passe, né?
viu como é que isso acontece, né? Os chakras, eles são esses funis, bem para trás e para frente das pessoas, que eles ficam girando, de um lado e para o outro. Então eles ficam absorvendo energia e jogando, expelindo fora o que não presta, tá? É por ali que existe essa alimentação. Então, por isso, a gente está vendo que essa alimentação, uma atmosfera poluída, como nas grandes cidades, prejudica sim, tá? Não só o nosso corpo, mas também o nosso perispírito. Eu li esses dias que a China, em 7 anos, ela reduziu a poluição atmosférica das grandes cidades. Fizeram um trabalho muito bonito, enorme na China, e reduziu em 50% a poluição das grandes cidades. E aí eles concluíram com isso que a vida deles, a expectativa de vida deles aumentou já em 2 anos. E olha, nós temos aqui, agradeço quem mora aqui em São Chico, agradeço o nosso ar aqui, é puríssimo. Vamos mais ficar do lado de fora, na praia, em qualquer lugar, respirando esse ar, porque isso é um baita de um alimento para o nosso corpo. Aliás, André Luiz cita num dos livros dele que a gente retira 70% do que a gente necessita do nosso corpo, nós retiramos do ar. Só 30% é a nossa alimentação. É por isso que acontece, inclusive, que lá na Índia, por exemplo, tem uns doidos lá que passam anos sem se alimentar, porque eles conseguem, eles têm a capacidade de retirar da atmosfera o que eles necessitam para a vida deles. E é real, tá? Realmente eles passam anos sem se alimentar. Então, como cuidar bem do perispírito, desse nosso jumentinho fluido? Como já dito anteriormente, os ataques feitos ao corpo atingem diretamente o perispírito e pode afetar em muito não só esta, como também as próximas encarnações, tá bom? Como evitar esses prejuízos? Muito fácil. Além dos prejuízos que causamos ao corpo através dos sentimentos inferiores, como ódio, inveja, rancor, quando atacamos o corpo com excessos, o perispírito recebe a mesma carga de agressão. Tá legal? Eu vou repetir mais uma vez o que eu falo, que eu gosto de falar sempre quando eu tenho oportunidade. Nós temos no nosso corpo milhares de células cancerígenas. E elas só estão precisando de um fósforozinho para que essas células cancerígenas eclodam e se tornem um câncer. Como é que a gente liga essa ignição? Ódio, inveja, rancor, tá? Então vamos procurar entender o próximo como ele estando num patamar evolutivo diferente do nosso, só isso. Muitas vezes nós podemos estar num estágio evolutivo intelectualmente muito grande, muito maior do que uma outra pessoa, mas essa pessoa ela está num patamar moral muito maior do que o nosso. Então temos que entender as pessoas e perdoar as pessoas sempre. Evitar os embates, as brigas, isso só nos prejudica. E quais os excessos para o corpo que nós temos? A gula, o alcoolismo, o tabagismo e até mesmo os excessos, eu coloquei aqui, os excessos do esporte. Isso aqui pode fazer bem para alguém, halterofilismo desse jeito. Nosso corpo é preparado para levantar esse tipo de peso. Então, tem atletas de alto nível que eles acabam com o corpo dele, na verdade, e acabam com o perispírito dele, por esses excessos. Né? O que é isso? O que é uma pessoa que faz um negócio desse? Não é para ganhar dinheiro, não é possível, né? Isso o que é? Vaidade, quer se mostrar maior do que o outro, né? Então, com todas as informações que nós temos hoje em dia, com relação à alimentação,
Vocês sabem exatamente o que é bom para a alimentação de vocês. Vocês só não faz quem não quer, tá bom? Vamos cuidar do nosso jumentinho. Então, mas assim, a gente sabendo de tudo isso, né? Nós estamos num grau evolutivo muito baixo ainda, né? E nós somos atraídos ainda por prazeres não muito recomendáveis, principalmente na alimentação. Isso é normal, tá? Eu não sou... Também gosto de uma comidinha não muito boa do meu perispírito, mas eu procuro me alimentar bem, pelo menos durante a semana toda. No final de semana eu abandono um pouquinho. Né? Saladinha de fruta eu tenho sempre na minha geladeira. Eu só me alimento de frutas, legumes e verduras durante a semana toda. Então nós sabemos, nós somos espíritos, nós sabemos muito bem que quando nós abreviamos a nossa existência, provocada por esses excessos, podemos chegar ao plano espiritual como suicidas. Sim, senhor, como suicidas. Claro que somos suicidas involuntários, mas mesmo assim como suicida, tá? Então, por falar em suicídio, vamos ver agora como chega no plano espiritual um perispírito danificado por suicídio ou mesmo por acidente. E também não é só o nosso corpo que sofre. Nosso perispírito, se a gente sofre um acidente, ele também sofre. Legal? Nos acidentes ou mesmo mortes violentas, dependendo do mérito moral nosso, ou até mesmo da responsabilidade. Se nós sofremos um acidente, mas a responsabilidade não foi nossa, tá? Nós estávamos num carro e veio um caminhão, bateu de frente com a gente morreu. Não foi nossa responsabilidade, mas, e o nosso perispírito? Dependendo da nossa responsabilidade, quando eu digo isso, é por causa disso, né? Nós é que causamos o acidente. A pessoa no desencarne, ou o perispírito, pode ser retirado do corpo antes do momento do choque, tá? Desastre de avião, por exemplo, a espiritualidade já sabe que aquele avião vai cair e já havia uma equipe enorme e retira muitos daqueles que estão lá dentro do avião, retira antes do acidente. Eles não sentem absolutamente nada, mas alguns ali, mérito moral, alguns não precisam passar para aquele choque, tá bom, gente? Então isso, o que acontece? Por que eles fazem isso? A espiritualidade retira? É para evitar um trauma desnecessário para aquele espírito, tá? Um choque não merecido para aquele espírito. Nós temos informações também na literatura espírita dos espíritos superiores, de que os cristãos naquele círculo romano, né, quando eles eram queimados ou eram jogados aos leões, eles também eram retirados do corpo antes ou de chegar às labaredas ou antes dos leões serem atacados. Tá legal? Então, a bondade divina é muito grande. Então, agora vamos tratar somente do suicídio. Sobre o suicídio. E existem 3 tipos de recomposição do perispírito. Ele pode ser feito de 3 maneiras, quando é caso de suicídio. Quando acontece um suicídio em que o suicida ele não está muito ciente das suas ações, está perturbado, tem profunda perturbação mental, que é o caso, por exemplo, de obsessão por subjugação. Está totalmente sem saber o que está fazendo e acaba cometendo suicídio. Neste caso, também em outros de acidentes, como eu comentei ainda há pouco, onde o perispírito não foi retirado do corpo antes do fato, a recomposição por uma misericórdia divina poderá ser feita totalmente nos hospitais do plano espiritual. Tá ok? Nos casos de suicídio por impulso, ou seja, num momento de desespero, sem um planejamento, você não planejou se suicidar,
pode ocorrer essa recomposição do perispírito, parte no plano espiritual e parte no plano físico, na próxima encarnação, tá? Através de uma nova encarnação, né? Porque nesse caso ainda existe uma responsabilidade, sim, apesar de que foi por impulso. Por quê? Porque só falta de vigilância, você não vigiar e orar, você não teve a vigilância adequada e cometeu o suicídio, tá bom? Agora, nos casos de suicídio premeditado, ou seja, previamente calculado, o cara pensou em tudo que queria mesmo, planejado, a reconstituição total, ou quase totalmente, realizada em uma ou várias reencarnações. Mesmo assim, após o total arrependimento do ato praticado. Primeiro você tem que se arrepender de que suicidou, depois você vai passar por várias reencarnações para recompor o seu perispírito. Mas vai acontecer a recomposição. Isto é certo. A maneira que varia o infinito, dependendo do mérito, da responsabilidade de cada um. Então, por que tem tanto bebê que morre prematuramente? Muitos desses casos, o que são? São esses espíritos que se suicidaram e que vêm só por um breve período para recompor um pouquinho do seu perispírito. Por isso que eu digo, às vezes pode ser várias reencarnações para recompor o perispírito. Então, suicídio é a pior atitude que um ser humano pode ter. Como eu disse anteriormente, quando nos referimos às propriedades do perispírito, ele é expansível, modelável à nossa vontade. Nós podemos modelar. Inclusive, quando eu estou estudando agora nesses casos de materialização de espíritos, alguns espíritos que aparecem, às vezes eles aparecem com 1 metro de altura e daqui a pouco eles já estão com 1,80 m, 1,90 m. Da mesma, eles mudam, somem rapidamente, aparecem rapidamente. Então vocês poderiam perguntar: quando desencarnamos com o nosso perispírito danificado, nós não poderíamos, nós mesmos, reconstituí-lo usando o nosso próprio poder do pensamento? Isso depende, como também comentado anteriormente, do nosso grau evolutivo, mas também no nosso estado emocional e até mesmo da permissão da espiritualidade que nos rege. Principalmente nesses casos de suicídio, do cara que planejou aquele suicídio, aquilo fica cristalizado no espírito e ele fica revendo aquele momento do suicídio o tempo todo, a vida toda, por anos. Então, ele, mesmo quando ele consegue reconstituir o seu corpo todo através da força do pensamento, imediatamente, porque ele está revendo tudo de novo. É a cristalização mental que chama esse fenômeno. Então, não adianta eles realizar a recomposição, pois ele volta, retorna à condição anterior, tá? Sua forma e percepção. Sobre esse assunto no Livro dos Espíritos, trata do assunto da questão 95. Kardec pergunta: o envoltório semimaterial, novamente semimaterial, fala Kardec, do espírito tem forma determinada e pode ser perceptível? E a resposta é sim, uma forma ao arbítrio do espírito. E é assim que ele vos aparece algumas vezes, seja nos sonhos, seja no estado de vigília, podendo tomar uma forma visível e mesmo palpável. Tá? Mas isso vamos deixar para falar também lá na exposição de materialização. Eu tenho uma tia que ela está com... fez 100 anos.
Agora em março ela fez 100 anos. E ela conversando comigo, porque o marido dela morreu relativamente cedo, com 60 anos aproximadamente, ele morreu. Mas eles eram muito mesmo. Pareciam que eram irmãos, não casados, de tanta união que eles tinham. E ela disse para mim que ele ficou para mim, Fernando, mas assim, que ela sabia que eu estava estudando espiritismo, mas assim, ele me aparece assim novinho, com 20 anos de idade. Eu falei, é isso mesmo, ele vai aparecer para você como ele gostaria de que você visse ele, de uma forma agradável a você. Toda noite eu estou sonhando. Veja só como é que é a ligação espiritual, né? Isso realmente é o espírito que vem até ela, conversa com ela e dá força para ela. Nós sabemos também, através da literatura espírita, as muitas formas que os espíritos podem nos aparecer durante o sono, mesmo em estado de vigília. Por isso que é bom sempre oração antes de dormir, pedir que os bons espíritos estejam junto a nós, porque esses pesadelos são reais, são causados, são trazidos, são espíritos não muito bons. A gente pode realmente ter contato com esses espíritos não bons durante o sono, tá? Então, desde ovoides até formas demoníacas podem aparecer em nossos sonhos. Eles tomam forma de lobos, tomam formas de feras. Então, em todos esses casos, são sempre espíritos pouco evoluídos. Eu tinha muito pesadelo. Depois que eu comecei a fazer oração, acabou. Eu não tive mais. Porém, nesse caso aqui, eu estou dizendo que eles são pouco evoluídos, né, moralmente. Mas eles podem ser espíritos evoluídos intelectualmente, tá? E podem nos causar muitos danos. Não estou querendo botar medo em ninguém, não. Outro fato curioso é com relação aos transplantes. Agora já estou chegando no final, tá, gente? Transplante. Por que ocorrem tantas rejeições? Sem qualquer explicação. O órgão é perfeito, é compatível, o tipo sanguíneo corresponde, o receptor está em boas condições de receber o órgão, e mesmo assim o corpo rejeita. No livro Perispírito e suas modelações, o autor explica essa situação. Está quase sempre ligado a causas espirituais e não físicas. Pode acontecer que o doador, apesar de ele ter permitido em vida, né, botou lá um documento doando todos os seus órgãos, quando ele desencarna, ele se arrepende e não aceita que tirem parte do seu corpo, porque ele acha que ele vai ficar mutilado, tá? Pode acontecer também que a família tenha autorizado, mas o desencarnado não queira, né? Caso que ele não autorizou em vida. Outro fato também possível é a rejeição do próprio receptor. Vamos dizer assim, o cara que vai receber um órgão, ele vai anestesiado, então ele está dormindo. Aí, enquanto ele está dormindo, você sabe que o nosso espírito ele não dorme, está acordado, está vendo tudo. Aí ele vê que o receptor dele, ele vai ter contato com o cara que está dando o órgão para ele. Aí o cara não é da mesma religião dele, não é do mesmo padrão social dele, é uma pessoa pobre, ele é muito rico. Não torce pelo mesmo time. Então esses casos assim, não é da mesma raça, né? Esses casos o espírito simplesmente, não, isso daí eu não quero, eu quero um outro coração. Acontece. Aí o que acontece? Então, mas assim, vamos dizer que o cara doou todos os órgãos. O perispírito ele pode ficar prejudicado pela doação? Não, né, gente? Claro que não. Se ele já está fazendo um ato de bondade, né? Um ato de amor, doando todos os seus órgãos, obviamente que não, né? Mesmo que o perispírito ainda não tenha se desvinculado do corpo totalmente, novos órgãos são plasmados
pela espiritualidade que acompanha a cirurgia, tá? Isso que eu vou falar agora. A literatura espírita garante que toda cirurgia é acompanhada por diversos profissionais no plano espiritual, sem que a equipe encarnada perceba. Não sei se vocês ouviram falar, deve ter ouvido falar, de um cirurgião, Paulo César Frutuoso. Ele dá muitas palestras sobre isso, né? E ele escreveu vários livros. Um deles tem aqui na nossa biblioteca, A Face Oculta da Medicina. Eu acho que nesse livro que está esse caso. Ele já tinha quase terminado o livro, mas ele resolveu perguntar para uma enfermeira que era médium, que tinha muita mediunidade de visão, se ela via alguma coisa durante as cirurgias. Ela falou: olha, eu não gostaria de comentar sobre isso. Não, mas eu não vou botar teu nome no livro, eu não vou falar nada, pode me contar. Aí ela contou: não, eu vejo duas cirurgias, uma que está na mesa e outra um pouco acima, uma grande equipe espiritual está também fazendo cirurgia no perispírito daquele paciente, tá vendo? Cremação, uma informação importante que todos devem saber também, muito importante, se vocês puderem transmitir aos seus familiares, aos seus amigos. Segundo Emmanuel, ao desencarnar, o desligamento do perispírito do corpo pode levar 72 horas, tá? Por isso é aconselhável aguardar esse período de tempo para que se efetue a cremação, porque o desencarnado ele pode sofrer uns traumas psíquicos desnecessários, tá? Porque o nosso corpo está ligado ao perispírito, molécula a molécula. Então existem equipes e equipes para fazer esse desligamento do corpo. Todo mundo que desencarna tem equipe para fazer esse desligamento. Então é pontinho por pontinho. É uma coisa de um trabalho muito demorado. Tá bom? Então, tá. Mas assim, na época da pandemia, o que aconteceu? Na época da pandemia não dava nem 24 horas, já eram cremados os corpos. Isso pode prejudicar? Não pode, não vai prejudicar aquela pessoa. Porque a espiritualidade age nesse caso, né? Para que não tenha grande problema. Quando uma pessoa já está em estado de coma, por exemplo, sem possibilidade de cura, e o desencarne estiver próximo, essa equipe especializada no plano espiritual já começa o trabalho de desligamento. Já é uma morte certa. Ele já começa a fazer o desligamento. Aí começa por onde? Pelos braços, pés, pernas, e vem subindo o desligamento até a pineal, tá bom? É o último ponto onde nós somos desligados. É aquele cordão de prata famoso. Aquele estado de perturbação que Allan Kardec fala, né, após o desencarne, é exatamente nesse período do desligamento, tá bom? É isso, gente. Perispírito, nosso eterno companheiro. Lembremos sempre que, cuidando do corpo, estaremos cuidando do perispírito e, consequentemente, cuidando também do nosso espírito. E assim acelerando a nossa evolução em direção ao Pai. Era isso que eu gostaria de passar para vocês. Espero que tenham aproveitado alguma coisa. Se quiserem fazer alguma pergunta, alguma coisa que não ficou bem clara, podem perguntar, tá bom? Então, já que não tem dúvida, eu acho que eu consegui responder todas as questões. Gente, então muito obrigado. Desculpa a demora, eu passei um pouquinho da hora, 7h03. Vamos fazer então nossa oração de encerramento. Vamos elevar o nosso pensamento ao Pai, agradecer esse momento de reunião, onde toda a equipe espiritual está nos analisando, cuidando do nosso corpo, mas que os bons espíritos nos inspirem para que a gente também cuide bem desse nosso corpo
cuide bem do nosso perispírito, e, consequentemente, estaremos cuidando bem do nosso próprio espírito. Muito obrigado por esse momento, por termos tido o bom ânimo de estarmos aqui, nós estarmos dispostos a vir essa pequena casinha de oração, agradecendo sempre os bons espíritos que estão nos acompanhando e que tenhamos um final de semana agradável junto ao nosso Mestre Jesus Cristo. Que assim seja. Nós agradecemos o Fernando por suas palavras, as suas explicações.